Boa tarde, mulheres edificantes! Hoje é sexta-feira, hoje é dia da gente fechar esse tema da comunicação. E eu quero saber quem vem acompanhando. Se você não acompanhou nenhum dia, volta lá e assista desde a segunda-feira, porque o conteúdo ele está riquíssimo. Começamos na segunda-feira falando sobre o quê? O que é comunicação? A comunicação não é só o que você fala, mas é como você fala e é como você se expressa, né? O jeito de olhar, o jeito de falar, a expressão do rosto, tudo isso é uma comunicação. E antes de falar dos outros dias, já o resuminho, eu quero te pedir para estar compartilhando esse vídeo com quem você conhece, com quem você sentir no seu coração, porque hoje nós vamos aprofundar ainda mais, tá bom? Na terça-feira nós falamos o quê? Sobre aqui da nossa boca sai daquilo que o coração tá cheio. Então muitas vezes a gente não tem uma comunicação eficaz porque o nosso interno precisa de alinhamento. No terceiro dia nós falamos sobre a maturidade durante a pressão. Então quando você é confrontada, quando você não tem aquilo que você quer, você acaba agindo como durante uma pressão? Quando você é contrariada. Então muitas vezes você tem atitudes de reclamação, você tem atitudes de birra, você tem atitudes que não condizem com a maturidade emocional. Então a maturidade emocional é quando você sabe falar, quando você sabe o volume, o tom de voz, é quando você não se explode. Então nós falamos sobre vários pontos, por isso que eu falo, volte lá e assista, porque todo o conteúdo está riquíssimo em cada um dos dias. Ontem nós falamos sobre a comunicação e a identidade. Como você se comunica com você mesmo, quem você é, quem você acha que é, como você se visualiza e como Deus fala que você é. Então tem essa importância, sabe? Existe essa importância. E hoje nós vamos falar sobre a comunicação que constrói destino. Então a partir do momento de você ter aprendido muita coisa, talvez você visualizou coisa em você que tem que mudar, tem que melhorar. Temos que lembrar de uma coisa, que a comunicação ela começa antes de você abrir a sua boca. Quando você abre a sua boca, você vai externalizar aquilo que está interno. Mas você tem que comunicar, certo? Na parte externa. Vamos supor, você quer virar uma grande empresária, mas você vai andar com vestido tubinho. As pessoas vão te olhar em uma conferência, em um local assim com pessoas de terno, vai te olhar com aquele vestido tubinho de bons olhos, talvez? Nada contra o vestido tubinho, gente, mas tudo tem um lugar correto para você usar certas coisas. Então, quando você quer virar uma grande empresária, você tem que andar onde está grandes empresários. Quais os componentes que uma empresária vai usar? Talvez um casaco, um blazer. Inclusive, hoje eu vim para comunicar aquilo que eu quero passar para você. Uma comunicação que você vai construir uma vida edificante e uma vida de destino. Então, tudo começa o quê? Pela forma que você se veste. Isso aqui tem que ser parte daquilo que tá lá dentro. Então, a partir do momento que você cura por dentro, você vai conseguir falar da forma correta, se comunicar da forma correta. E também você tem que estar no externo. Por quê? Quando a pessoa chegar em um local, a pessoa já te vê, a pessoa já tem a primeira impressão ali. Como tá o seu cabelo. Gente, o cabelo, as unhas de uma mulher também é uma comunicação. Então se atente a isso, porque hoje nós vamos falar bem profundo sobre isso. Ambiente que frequenta, pessoas que você permite ter acesso, então mesas que você senta, amizades que você tem, tudo isso é uma postura. Então você tem que ter uma postura corporal. Se você fica só assim, o que adianta você estar de casaco e tá assim? Então você tem que estar, aprumada, passando autoridade, passando governança, passando liderança, certo? Você tem que ter essa comunicação. E a forma também que você posiciona diante de Deus. Porque muitas vezes a nossa vida ela não anda porque a gente não tem aquela conexão, aquele posicionamento diante de Deus. Então muita coisa na nossa vida deixa de chegar, abrir certas portas porque a gente não se posiciona diante de Deus. A nossa espiritualidade ela tem que estar alinhada. Então vamos ler aqui Provérbios 4:18, nos diz: o caminho dos justos é como a primeira luz da manhã, que brilha cada vez mais até o pleno luz do dia. Então, destino, ele não é salto, tá, gente? Ele é construção progressiva. A construção, ela exige coerência. Exige coerência para você brilhar para o caminho dos justos aqui, é como a primeira luz da manhã, que brilha cada vez mais até a plena luz do dia. Tem que ser o quê? Constante, você tem que ter coerência entre quem você é dentro, em como você fala e como você se veste. Tem que ser uma comunicação inteira, tá?
Então, a comunicação que ela constrói destinos, ela tem alguns pontos. Primeiro, comunicação visual alinhada. A comunicação, a imagem, ela comunica intenção. Quando a pessoa te olha assim, bateu o olho, te viu, sei lá, num evento, numa empresa, bateu o olho, aquilo ali já comunica a intenção. A roupa que você tá, você comunica o que você quer. Quer fechar grandes negócios? Como que você tem que estar vestida? Você vai estar de chinelo de dedo? Ou de shortinho curtinho? Não condiz. Aquela roupa não condiz com o destino que você quer. Então tem que estar o quê? Coerente. Segundo, comunicação ambiental estratégica. Ambiente molda mentalidade. Você escolhe lugares que fortalecem sua próxima fase. Quando eu quis dar um salto na minha vida, transformar a minha vida num giro completo, eu coloquei isso na cabeça uns anos atrás e o Senhor, assim, Ele me permitiu viver tudo isso. Mas eu mudei minha forma de vestir, a forma de falar, o que eu assistia na televisão. Eu comecei a assistir pregações, podcasts de empreendedorismo e comecei a frequentar locais onde tinha pessoas que eu queria ser semelhante. Então eu falei assim, eu vou para ambientes, eu viajava, era quase 20 horas de ônibus para eu vir para São Paulo, porque era muito longe. Porque eu queria estar em ambientes com pessoas que eu conseguisse chegar lá. Então eu tinha que me vestir, eu tinha que estar nos ambientes com essas pessoas, me vestindo igual eles. E o que? Aprendendo, me desenvolvendo internamente para que a minha comunicação verbal, a fala, também tivesse coerente com o ambiente. Então o ambiente, é a forma que você comunica externo e no interno. É tudo. Não tem como se comunicar de forma incoerente, porque senão você não passa a autoridade. Comunicação relacional consciente. Você seleciona acessos, destino é influenciado por convivência. Sabe aquela frase, você é a parcela das 5 pessoas que você convive? E é real. Então, você, além de toda essa comunicação, você comunica também para as outras pessoas quem anda com você. Então, as companhias, elas corrompem os bons costumes. Se você anda com uma pessoa, você pode... Vamos imaginar um cenário ruim. A pessoa utiliza droga, entorpecentes. Você pode não usar, mas se você anda com aquela pessoa, você vai o quê? Ser dado como um usuário também, por mais que você não use. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. É uma comunicação, tá? Quem anda do seu lado comunica algo. Próximo, comunicação espiritual intencional. Você pergunta para Deus antes de decidir algo na sua vida? Como que é a sua comunicação com Deus? Jeremias 33, verso 3 diz: peça a mim e eu lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então, talvez muita coisa na sua vida só vai ter um destino, você só vai conseguir construir um destino quando você aprender a se comunicar com Deus. Quando você entender que tudo começa da comunicação com Ele, do secreto, da intimidade. Direção nasce o quê? De diálogo. Então o Senhor, Ele precisa dessa comunicação. E último, comunicação de postura. A sua presença comunica segurança. Seu silêncio comunica maturidade. E vou te falar uma coisa. Quando você não sabe o que falar, fica calado. Fica calada. Tá num ambiente, numa mesa de pessoas que você tem que aprender? Ouça mais. Aprende a ficar mais calada. Porque você aprende no silêncio. Você não precisa falando, você não precisa expor nada, porque muitas vezes você vai querer falar, vai querer receber uma validação, ou vai querer inventar uma história. Não perca a sua autoridade. Fique calado, porque quando você tiver a oportunidade de falar, você vai ter espaço de voz. Você vai ter autoridade para falar. Isso a constância comunica a estabilidade. Destino não começa quando a oportunidade surge. Começa quando a sua comunicação visual, relacional, espiritual e comportamental se alinha com quem você decide se tornar. Então você só consegue decidir quem você quer se tornar quando você entender a sua identidade. Muitas coisas, eu
comecei a entender o que era identidade. Falando em identidade, eu falei, gente, o que é isso? O que é isso? Identidade. E ali eu comecei a querer mudar de vida, transformar. Então, parte da minha caminhada, da minha construção de identidade, ela veio junto, sim, com essa transformação de ambiente, de pessoas, de mesa, de tudo. Mas o que? Primeiro eu tive que ter a consciência que eu tinha que encontrar a minha real identidade, tá? Então, não vive apenas pelo que você deseja. Vive pelo que você comunica constantemente, tá? Então, esse é o conteúdo dessa semana. E se você não assistiu, volte lá e assista tudo, porque tem muito conteúdo. E eu espero você semana que vem. E eu te desejo um excelente final de semana. Deus te abençoe. Grandes beijos!